Você já recebeu a Sagrada Comunhão e percebeu que a hóstia consagrada ficou colada no céu da boca? Já sentiu que ela não se dissolve com facilidade, como se quisesse permanecer ali por mais tempo? Irmãos queridos, o que muitos consideram um simples detalhe sem importância, ou até um incômodo durante a missa, pode ter um significado espiritual muito mais profundo do que você imagina. E hoje quero que caminhemos juntos por esse mistério sagrado à luz do que Santa Faustina nos ensinou sobre como devemos receber o Senhor na Eucaristia. Porque não estamos falando de um pedaço qualquer de pão. Estamos diante do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, escondido sob as humildes aparências do pão consagrado. E a maneira como o tratamos revela o estado do nosso coração, da nossa fé e da nossa reverência. Se alguma vez você viveu essa experiência e se perguntou o que significa, se sentiu algo especial no coração nesses momentos, escreva no íntimo: Santa Faustina, ensina-me a amar mais a Eucaristia. O seu testemunho pode tocar o coração de alguém que precisa ouvir esta mensagem. Imagine a cena. A fila para comungar avança lentamente. Você se aproxima com o coração preparado, recebe a hóstia na boca, retorna ao seu lugar, fecha os olhos para rezar e percebe que não consegue movê-la livremente. Ela ficou colada no céu da boca. Para muitos isso é apenas um incômodo. Para a alma que ama de verdade, é um instante sagrado, como se Cristo quisesse ficar um pouquinho mais ali com você. Hoje, vou revelar algo que pode mudar para sempre a forma como você vive cada comunhão. Vou mostrar o que Santa Faustina, essa santa apóstola da Divina Misericórdia, que vivia com um pé na terra e outro no céu, nos ensinava sobre esses momentos sagrados que muitas vezes passam despercebidos. Santa Faustina sempre ensinava que cada segundo depois de receber a comunhão é um tempo de adoração viva. Por quê? Porque Jesus permanece fisicamente em nós, no pão consagrado, por alguns minutos, até que as espécies se dissolvam completamente. Por isso, se a hóstia fica íntegra na sua boca, colada, sem se dissolver depressa, significa que ele está ali completo, real, vivo. Não é por acaso, irmão. Não é apenas uma questão física. É uma presença que merece toda a nossa adoração. Muitas pessoas perguntavam: e se a hóstia grudar, o que devo fazer? Ela responderia com ternura e firmeza: jamais a mastigue com pressa, jamais tente tirá-la com a mão como se fosse algo comum. Deixe que se dissolva lentamente, em oração e recolhimento, como quem guarda no coração um hóspede. E se Jesus permite que permaneça mais tempo na sua boca, irmão, isso é uma graça, não um incômodo. É um presente que muitos não sabem valorizar. Lembre-se muito bem disto. Em cada fragmento da hóstia, por menor que seja, está Cristo inteiro. É por isso que o sacerdote purifica o cálice e o corporal com tanto cuidado depois da missa. O que para o mundo parece um simples pedaço de pão, para o céu é o Rei dos Reis escondido sob essas humildes aparências. Santa Faustina choraria ao ver comunhões feitas sem cuidado, com pressa, sem reverência. Ela própria permanecia longos minutos em ação de graças, depois de comungar imóvel, com os lábios cerrados, como se o mundo ao redor deixasse de existir. Para ela, esses momentos eram os mais preciosos de toda a missa. Percebe a diferença? Enquanto nós, às vezes, temos pressa de voltar ao lugar, de continuar a missa, ou até de ir para casa, os santos sabiam que estavam vivendo o momento mais sublime que um ser humano pode experimentar nesta terra. Há testemunhos belíssimos de fiéis que sentiram a hóstia colada como um gesto de amor de Jesus, querendo prolongar esse momento íntimo com eles. Alguns contam que, ao fechar os olhos e deixar que a hóstia se dissolvesse sem pressa, sentiram uma paz profundíssima, lágrimas nos olhos ou até um calor no peito. É como se o Senhor lhes dissesse: não tenhas pressa, meu filho, fica comigo mais um pouco. Mas também pode ser um aviso amoroso. Se a hóstia gruda e a sua primeira reação é incômodo, impaciência ou até irritação, talvez isso revele o estado da sua alma. Estamos realmente conscientes de quem recebemos? Ou por acaso a comunhão se tornou um hábito vazio, uma rotina sem significado?
Dizia-se com essa sabedoria que só os santos possuem. Se os homens soubessem o que é a Eucaristia, as igrejas estariam cheias dia e noite, e seria necessária a polícia para conter as multidões. Irmão, irmã, sei que no seu coração há uma fome genuína de crescer espiritualmente, de viver com mais profundidade a sua fé católica. Muitas pessoas como você sentiram essa necessidade de fortalecer a sua relação com Deus por meio da oração, especialmente por meio do Santo Rosário, essa arma tão poderosa que Santa Faustina recomendava com fervor. Agora, voltemos a este mistério tão belo que estamos partilhando. Pense bem. Toda vez que você recebe a hóstia, o céu inteiro se inclina para você. Os anjos o contemplam como um sacrário vivo. Maria, nossa Mãe Santíssima, observa com ternura enquanto o seu filho se entrega a você da maneira mais íntima possível. Talvez nesses segundos em que a hóstia fica colada no céu da boca, Jesus esteja sussurrando ao seu coração: "Deixa-me ficar um pouquinho mais contigo." Uma senhora contou que durante anos sentia isso em suas comunhões, mas nunca dava importância. Dizia que sempre tentava dissolver a hóstia rapidamente, porque tinha receio de que os outros notassem que demorava. Até que um dia, depois de ouvir sobre esses testemunhos, decidiu viver o momento com mais calma. Contou que, quando fechou os olhos e deixou que Jesus ficasse o tempo que ele quisesse, sentiu uma paz tão grande que não conseguia parar de chorar. Era como se, pela primeira vez na vida, tivesse compreendido verdadeiramente o que significa receber Cristo. Santa Faustina explicava que esses momentos não são coincidências. Quando Deus permite que algo assim aconteça, sempre há um motivo. Às vezes, é para nos consolar em meio a uma dificuldade, outras vezes, para nos fortalecer antes de uma prova que virá, e outras simplesmente porque Ele quer demonstrar o seu amor de maneira mais tangível. Mas há algo mais que precisamos entender, irmão. O inimigo de nossas almas odeia profundamente esses instantes sagrados. Ele sabe muito bem que cada segundo em que Jesus permanece sacramentalmente, numa alma bem disposta, é uma torrente de graças que o enfraquece. Por isso, nesses momentos, ele semeia distrações, nervosismo, vergonha, para que a pessoa mastigue rápido, mova a língua, engula depressa e saia correndo sem fazer ação de graças. Não lhe acontece de, justamente quando está vivendo um momento espiritual profundo, de repente surgirem 1000 distrações na mente? Pensamentos sobre o trabalho, sobre os problemas familiares, sobre o que precisa fazer depois da missa. Isso não é por acaso, irmão. É uma batalha espiritual real. A Igreja nos ensina algo preciosíssimo. Nos primeiros minutos depois da comunhão, a união com Cristo é única, mais íntima do que em qualquer outro momento da vida, exceto quando estivermos no céu. Santo Tomás de Aquino explicava assim: enquanto permanecem as espécies sacramentais, Cristo está presente real e substancialmente. Ou seja, enquanto a hóstia estiver íntegra na sua boca, você é um sacrário digno da mesma reverência que o altar-mor da catedral. Consegue imaginar? Nesses momentos o seu coração é mais sagrado do que o lugar mais santo que você conhece na terra. Santa Faustina vivia isso com tanta intensidade que às vezes permanecia longos minutos em ação de graças depois da missa, completamente absorta na presença de Jesus. Agora também é preciso ser realista. Às vezes, a hóstia cola por razões completamente físicas, porque a boca está seca, porque estamos nervosos, porque faz calor. Deus não está em cada minúsculo detalhe físico do nosso dia, mas Ele pode usar até as circunstâncias mais simples para nos falar ao coração. A chave está na atitude. Se quando isso acontecer, em vez de se aborrecer ou se apressar, você toma um momento para adorar conscientemente a Jesus que está ali presente, então você está vivendo como os santos. Se aproveita esses segundos extras para dizer ao Senhor quanto o ama, para pedir pela sua família, para agradecer por todas as suas bênçãos, então essa colada torna-se uma oportunidade de ouro para crescer espiritualmente. Da próxima vez que isso acontecer, irmão, irmã, viva-o como um pequeno milagre do cotidiano. Feche os olhos, faça silêncio interior e repita no coração: Jesus, obrigado por ficares comigo.
Jesus, eu te adoro. Jesus, não me deixes nunca. Não tenha pressa, não apresse o céu. Santa Faustina tinha uma maneira muito especial de explicar esses momentos. Quando Jesus demora a se dissolver na nossa boca, é como quando um pai que ama muito seu filhinho não quer soltá-lo depois de abraçá-lo. É puro amor, irmão. É Deus nos dizendo, meu filho, minha filha, aqui estou contigo, não há pressa. Saboreia este momento comigo. E se por alguma razão física você precisar ajudar a dissolver a hóstia, faça-o com muitíssima reverência. Assegure-se de não deixar nenhum fragmento, e enquanto o faz, reze no coração. Perdoa a minha fraqueza, Senhor, e não me deixes nunca. Deus vê a intenção amorosa muito mais do que o gesto externo. Ele entende as nossas limitações humanas. Depois de comungar, siga também este outro conselho. Reserve pelo menos 10 minutinhos para a ação de graças. Evite conversas. Não mexa no celular. Não saia correndo da igreja. São minutos em que o coração se inflama, as graças se multiplicam e a vida espiritual se fortalece de verdade. Sabe o que é o mais belo de tudo isso? Que este mesmo Jesus que às vezes fica colado no nosso paladar por alguns segundos, é o mesmo que um dia dirá: Vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. É o mesmo que nos julgará com amor no fim dos nossos dias. Mas também há aqui um ensinamento profundo sobre a perseverança na fé. Assim como a hóstia às vezes resiste a se dissolver rapidamente, assim também nós devemos resistir às pressas do mundo moderno que quer que façamos tudo correndo, sem profundidade, sem contemplação. Na nossa época tudo é rápido, comida rápida, comunicação instantânea, entretenimento imediato. Mas Deus nos convida a viver de outra maneira. Ele nos ensina, por meio desses pequenos sinais, que o mais valioso da vida requer tempo, paciência, reverência. Pense nos santos que conhecemos. Nenhum deles vivia com pressa. Santa Teresa de Jesus passava horas em oração. São João da Cruz encontrava Deus na contemplação silenciosa. Santa Faustina fazia longas ações de graças, porque não conseguia afastar o coração do Santíssimo Sacramento. Para eles, cada momento com Jesus era um tesouro a não desperdiçar. Quando a hóstia permanece na sua boca um pouco mais de tempo, é como se Jesus lhe dissesse: Aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Não vivas com pressa, não me trates como algo rotineiro. Sou teu Deus, mas também teu melhor amigo, e os amigos verdadeiros reservam tempo para estar juntos. E aqui vem algo muito importante que sempre se enfatizou: a diferença entre uma comunhão válida e uma comunhão frutuosa. Todas as comunhões de uma pessoa em estado de graça são válidas, isto é, Jesus se faz realmente presente. Mas nem todas são igualmente frutuosas, ou seja, não produzem os mesmos frutos de santidade na nossa alma. Qual é a diferença? A disposição do nosso coração, a atenção que damos, o amor com que recebemos o Senhor, a ação de graças que fazemos depois. Todos esses detalhes que para o mundo não importam, para Deus são fundamentais. Meu irmão, minha irmã, se algum dia a hóstia ficar colada no céu da sua boca, talvez seja Jesus dizendo: Filho, filha, não me deixes ir tão rápido. Quero ficar aqui contigo mais um pouco. Não permita que as pressas do mundo roubem esses momentos sagrados. Não deixe que a rotina apague o fogo da adoração no seu coração. Cada vez que você recebe a comunhão, está vivendo algo que nem os anjos podem experimentar. Ter Jesus dentro de você de maneira real, física, substancial. A Eucaristia não é apenas mais um sacramento. É o sacramento por excelência. É o resumo de todo o amor de Deus por nós. Naquele pedacinho de pão consagrado está toda a paixão de Cristo, toda a sua morte na cruz, toda a sua ressurreição gloriosa. Está o menino de Belém e o crucificado do Calvário. Está o Jesus que caminhou pela Galileia e o Cristo que reinará por toda a eternidade. E se ele permite que permaneça um pouquinho mais na sua boca, é porque quer que você entenda algo muito profundo. Você não é apenas mais um número na fila da comunhão. Você é filho amado, filha querida, alguém por quem ele deu a vida e por quem a daria 1000 vezes.
Que Maria Santíssima, a mulher eucarística, nos ensine a receber Jesus com o coração puro e a alma inflamada. Que Santa Faustina interceda para que cada comunhão nossa seja um encontro verdadeiro, profundo e transformador. E que, se o Senhor quiser permanecer colado em nós por mais tempo, saibamos reconhecer nisso o presente mais doce que o céu pode nos dar. Lembre-se sempre, não há amor maior que o de Jesus na Eucaristia. Não há momento mais sagrado do que quando o recebemos no coração. Não há graça mais poderosa do que aquela que ele derrama nesses instantes de intimidade. Viva cada comunhão como se fosse a primeira e como se fosse a última, porque talvez essa atitude de reverência e amor seja exatamente o que a sua alma precisa para dar o salto definitivo rumo à santidade.